Olá meninas e meninas, tudo bem? Eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes e eu acho que eu tô sendo assim, eu tô levando o vídeo sempre estendendo um pouco mais o assunto. Então eu vou tentar ser bem breve pra falar as coisas, porque senão eu acho que o vídeo vai ficar 1 hora ou um pouco mais. Ontem eu tentei gravar com o Laerte e ele ficou até irritado comigo, porque eu não parava de falar. Ele falou, você fala muito. Então assim, eu vou tentar ser breve nesse vídeo e se faltar alguma coisa pode colocar aqui embaixo. Faz a pergunta nos comentários e eu vou tentar responder, tá bom? Ou lá na nossa comunidade no Facebook do Bem-vindos ao AP também, tá bom, gente? Eu vou tentar fazer isso pra ser bem curta, pra ser bem bate-pronto, tá bom? Hoje, gente, eu pensei em fazer um vídeo de, assim, mais um comentário meu sobre como foi a nossa venda do nosso apartamento interior e a compra, a aquisição desse, pra que de repente se alguém tiver em alguma situação igual a nossa, que consiga pegar algumas dicas, se é que a gente pode ajudar pra vocês também, pra vocês venderem um negócio mais rápido e, sei lá, é isso. Estão tentando ser rápido, tá? Por que a gente vendeu nosso apartamento anterior? A gente vendeu, gente, era um apartamento próprio, a gente tinha um saldo de fundos de garantia na conta, lá guardado. A gente não sabia, na verdade, se a gente podia utilizar ele ou não, porque a gente tinha um terreno no interior, do qual já estava a escritura no nosso nome, embora não tinha sido construída nenhuma casa, até hoje não tem nenhuma casa construída. E a gente achava que na hora que fosse fazer a pesquisa do fundo de garantia, ia conflitar isso daí, a gente não ia conseguir fazer o saque. Então, a partir do momento que a gente descobriu que dava para usar o fundo de garantia, gente, mesmo com o terreno no nosso nome e nosso apartamento lá próprio, que a gente descobriu que dava para fazer isso, isso já ficou assim, já se tornou um sonho que poderia se tornar realidade. Então a gente tinha que fazer os passo a passo. Então esse daí foi o primeiro passo, tá bom? E o porquê que a gente resolveu vender? Gente, a gente tinha um apartamento bom, era próprio, 74 metros e tudo. Porém, assim, o fator principal da venda que mais nos incomodava é que o Laerte tinha 10 quilômetros para fazer de casa, que era da Zona Norte, até a Zona Oeste, que era o serviço dele, que é o atual serviço dele. E esses 10 quilômetros, que eram antigamente 30 a 35 minutos, por conta do trânsito da cidade de São Paulo, ele começou a levar 1 hora e 15. Digamos assim, nesses 10 anos que a gente teve o apartamento, mais ele, que ele comprou sozinho, depois a gente se casou, mas do tempo que ele comprou até hoje, ele teve a mesma distância, porém o tempo era outro, então era muito além. Então, além desse tempo que ele levava de transporte, também tinha esse tempo que ele ficava no serviço, mas o tempo de retorno para casa. E a gente com a criança pequena e tudo, então às vezes a gente queria fazer alguma coisa, sair com ela, ou às vezes receber visita, porque muita gente queria conhecer ela e tal, e a gente começou a ter muita dificuldade nisso, de ficar mais tempo em família, em casa, por conta do mais tempo que ele já levava no transporte. Então esse daí foi o fator principal. Outro fator é porque no nosso prédio, por conta de ser esses 10 anos, imagina, gente, essa lacuna dos 10 anos fez que as crianças que estavam lá, elas se tornaram pré-adolescentes ou adolescentes. Então, o que acontece? O prédio acompanhou isso, o condomínio acompanhou e não tinha área de lazer para criança, assim, do jeito que a gente tem hoje aqui. Então, foi um dos outros fatores. Lógico que o mais forte, o predominante, foi o fator distância, tá? Então, esse foi o porquê da venda. Vamos lá. Como? Gente, para vender com maior facilidade, o que eu pensei? Primeiro, eu sempre fui muito de limpeza e organização na casa. Até porque, gente, a gente tinha que ter uma rotina. Com criança pequena, ela acorda num determinado horário e esse horário que ela acorda eu já tenho que ter a casa toda arrumada. Ainda que eu não tenha lavado a roupa, mas que a casa já esteja arrumada, por quê? Para que eu tenha tempo de brincar com ela, de cuidar dela, de dar educação para ela, de fazer comida, enfim, de a gente sentar e almoçar. Então eu tinha que ter essa rotina. Então a casa já costumava no dia a dia ser bem organizada e bem limpa também, porque me sobrava esse tempo, enquanto meu marido acordava para poder trabalhar e ela acordar, essa distância entre ele acordar e ela acordar, eu passava esse período limpando a casa, me organizando com as atividades de casa.
Então assim, passando um aspirador, passando um pano, lavando a louça, colocando a louça lá no escorredor para ela ir secando com um tempo, e então era isso. Separando as roupas para poder lavar também. E colocando arroz para escorrer e tal, lavar o arroz, colocando o feijão de molho, coisa e tal. Então, gente, sempre foi muito organizado o apartamento, assim. Então, o que acontece? Essa organização também me permitiu pensar assim, quando a pessoa chegava em casa, ela elogiava muito a casa estar organizada e limpa, embora eu tivesse uma criança. E assim, eu nunca coloquei brinquedos em cima, assim, sabe? Tipo, limitando a minha filha de brincar ou coisa assim. Ela sempre teve seus brinquedos na sala, porém eu tinha uma caixa enorme de Tupperware, que assim que ela brincava, eu guardava os brinquedos lá dentro e ficava ali organizado, né? Então, ficava disponível, porém organizado. Então, o que acontece? O pessoal elogiava muito e gostava muito do apartamento por conta disso. Então, o que eu fiz? Quando a gente pensou em vender, as primeiras fotos que a gente fez do apartamento, eu organizei o apartamento ainda mais. Gente, não é esconder a sujeira, não é, como diz, não é mascarar. É simplesmente assim, não deixar a roupa no varal, não deixar a louça lá nos corredores, guardar a louça, coisas assim. Então eu fiz essas fotos e disponibilizei essas fotos para algumas imobiliárias da região. São Paulo é dividido em regiões, então a região norte, sul, leste, oeste. Então eu disponibilizei para 3 imobiliários da região norte, tá? Então eu coloquei lá, coloquei região, coloquei todos os dados que eu podia. Os mercados que eram próximos, os açougues, o hospital, enfim, tudo, o nome das avenidas mais próximas, e coloquei as fotos bonitas do nosso apartamento. Peguei uma máquina fotográfica que a gente já tinha e tirei fotos adequadas e mandei para eles. Tirei da área social também do prédio e disponibilizei. Acontece que essas 3 imobiliárias, gente, elas não, assim, elas podiam até ter o cliente que queria comprar o nosso apartamento, mas tem uma demora da resposta dessas fotos, né? Até mesmo para apresentação para outros clientes e tudo, e depois querer conhecer o nosso apartamento. Então, a princípio a gente tinha pensado nessas 3 imobiliárias, e depois, quando a gente começou já a divulgar o nosso apartamento para elas, a gente já começou a pensar em procurar outros. Então, assim, a gente já pegou o mapa da Zona Oeste, verificou quais eram os bairros que estavam ali naquele limite próximo ao serviço do meu marido, e naquela regiãozinha a gente pegou o nome dos bairros e eu comecei a pesquisar pela internet mesmo quais eram aqueles apartamentos que poderiam estar dentro dos nossos planos, por conta de valores e por conta do financiamento, né? Então a gente começou a investigar esses imóveis que caberiam dentro do nosso, digamos, do nosso dinheiro, que não era tão nosso assim, porque tinha uma parte do financiamento, do FGTS. Então, o que acontece? Nessa pesquisa, a gente encontrou alguns e a gente começou a visitar de noite quando a gente chegava do serviço de carro. Então, a gente passava nas ruas, via quais eram as ruas que a gente gostava mais, enfim. Então, depois eu até posso fazer um vídeo, depois a parte explicando porque a gente optou por esse. Mas, assim, para vocês entenderem, existiam duas coisas. A primeira era a venda do nosso e a aquisição de um novo. Então, eu sempre estava ali, trabalhando com os dois. Então, no caso, as imobiliárias, elas não davam um retorno muito rápido, e a gente começou a ficar preocupado, porque a gente começou a se encantar com alguns apartamentos e a gente não sabia se era possível de a gente consegui-los comprar pelo tempo de demora de documentação e processo de imobiliário, da mudança, enfim. Então, gente, o que a gente fez? Disponibilizou esse arquivo, que era de 3 imobiliárias, num canal que é Zap, que é um site do Zap. Depois, se vocês quiserem, eu coloco o link aqui embaixo. O Zap é um canal pago e a gente fez o pagamento do Zap, inclusive, para que disponibilizassem essas fotos que eu tinha tirado do apartamento super organizado para o Zap e as pessoas assistirem, poder procurar a gente sem intermeios de imobiliário, tá? Sem que tivesse a intervenção da imobiliária. Ocorre, gente, que é o seguinte: por que o apartamento tem que estar organizado? Por que eu tô falando tanto isso? Quando a gente vai comprar um apartamento na planta, quando a pessoa vai visitar um apartamento na planta, geralmente tudo bem, ela se encanta de tal forma que ela entra numa dívida, tá? Lógico, gente, que tem aí as parcelas mensais, intermediárias, anuais, enfim, mas que a pessoa hoje consegue pagar. Mas assim, essas parcelas
faz com que a pessoa pense, pô, o apartamento é tão bonito, tão legal, tal, vamos trocar, a área é bacana, o que vai ter no condomínio é muito bacana. Então faz com que a pessoa, de certa forma, se individe ou individe ou de certa forma se programe. Eu falo endividar, gente, assim, ela se programe para fazer aquele pagamento, tá? Ela tira aquilo tanto do salário dela que poderia ela utilizar para N coisas para investimento naquele local. Então, é lógico, é um investimento depois, até o ramo imobiliário em Sorocaba, desculpa, em São Paulo é um boom, assim, né? Você paga um valor e depois já tá o dobro ou quase o triplo do valor do imóvel. Então, nesse sentido que eu tô falando, tá, gente? A pessoa, ela se encanta por quê? Pelo decorado. O decorado nada mais é do que um apartamento bonito, que enche os olhos, que a pessoa quer se ver morando ali. Geralmente o decorado, ele tem uma luminosidade legal, ele é arejado, então a pessoa entra querendo morar ali. É lógico, todo mundo fica feliz de estar num lar daquele. Lógico que o planejado não vai ter louça para lavar, não vai ter roupa para lavar. Então é exatamente isso que eu tô falando. Dá um ar de que a pessoa vai querer morar naquele seu apartamento, né? Então, além das fotos, é legal que quando vier a visita, mesmo da imobiliária ou qualquer outra pessoa que vier de fora, que você consiga fazer isso. Que você consiga deixar seu apartamento arejado, bem luminoso, com uma boa luminosidade, enfim, organizado, para que a pessoa venha se encantar também com o seu apartamento. Então, essa daí é uma dica que talvez nem todos, assim, alguns já tenham essa noção e outros venham pensar ou repensar dessa forma e se organizar para isso. Tudo bem? Então, aí a gente colocou no Zap e muita gente começou a entrar em contato para ver o apartamento junto com a gente. Só que nem todos que nos ligavam eram pessoas físicas, eram pessoas de imobiliária ou corretores e tudo. E a gente ficou meio assim, bom, vamos disponibilizar essas fotos para todas as imobiliárias e aquelas que chegarem com os clientes e falarem, ó, eles vão conhecer, a gente dá a oportunidade para aquele cliente que veio conhecer, até que ele falasse que não ia ficar. Então era um acordo com o corretor também. Você vai trazer? Vai. Se a pessoa se desencantar do negócio, nos avisa que a gente já coloca o próximo na fila. Então foi isso, gente. E o Zap ajudou muito. Acontece que a gente ficou acho que com umas 15, 20, até 25 imobiliárias, gente, com nossas fotos e com as nossas referências ali de telefone, e-mail para contato e tudo mais. Então foi um canal super legal. E acontece que essa imobiliária que encontrou a gente era o César, até era uma imobiliária que a gente já tinha disponibilizado para eles poderem fazer a divulgação. Só que o César, ele viu no Zap, ele viu as fotos, ele achou que a pessoa que estava fazendo a procura com ele do apartamento estava exatamente querendo aquele tipo de perfil do nosso apartamento. Então ele levou pra gente a pessoa e a pessoa falou assim, ó, eu volto ainda hoje ou amanhã no máximo, mais tardar, pra fechar o apartamento com vocês. Então a gente só teve 4 visitas e a quarta foi a que comprou. Todas elas, gente, teve um motivo e a gente sabia qual era o motivo da desistência. Ora foi o bairro, ora foi um investidor que ele queria um apartamento de um jeito e aí ele viu o condomínio e tal e não se identificou assim, de pagar o apartamento em relação ao condomínio que tinha. Ele era investidor, o outro era o bairro, porque o bairro que a pessoa queria, que a mulher queria, não era o bairro que o marido dela queria. Então ficou assim, entre os dois, e o fundo de garantia era dela e o dinheiro era dele, e os dois tiveram que optar e acho que não entraram em um consenso. Então foi esse motivo. E a outra pessoa, gente, eu não me lembro por quê, não foi, mas teve um motivo também que foi explicado pra gente. Então, o que acontece? Todos esses motivos me fazia repensar. Por exemplo, será que foi os planejados, ou porque eu não apresentei bem o apartamento, ou coisa assim. Então, assim, eu peguei todos os nossos documentos, coloquei numa caixinha, tudo assim, que era joias, coisinhas simples, bico de ouro e tal, coloquei numa caixinha, coloquei na cozinha, e é uma dica que eu dou pra vocês, separem o que é valioso de vocês, mas deixa a pessoa à vontade na sua casa, né? Ela quer conhecer a sua casa, ela quer saber onde que ela vai morar. Então deixe isso daí bem tranquilo pra pessoa, tá bom? Gente, acho que eu já falei demais sobre esse tópico. Então, o porquê e como eu já falei, tá bom? Agora eu vou pro próximo, que é... Não sei. Lembrei, gente. Quanto?
Gente, quanto? O que que acontece? Pra gente saber o valor que a gente queria no nosso apartamento, claro, também pra gente saber quanto que a gente ia começar a pesquisar o próximo, porque assim, o valor do fundo de garantia, a gente já sabia o valor dele fixo, quanto que a gente tinha ali. Então a gente tinha mais ou menos a ideia de quanto a gente ia gastar no próximo apartamento, né? Era o valor do nosso apartamento próprio que a gente tinha no momento, mais o FGTS, e o quanto que a gente ia gastar de documentação e tal por cima. Então o que que a gente fez? A gente fez o cálculo assim. O FGTS é aquele valor que a gente já tem, não tinha disponibilizado, mas a gente já podia tentar contar com ele. Então aquele X a gente já tinha, e a gente ia tentar ver quanto que ia ser o Y. É lógico que o Y era variável, gente. Por quê? Porque quem dá mesmo o valor pra você e fala, ó, o seu apartamento vale tanto, vale Y, é a imobiliária. Então o que que a gente fez? Para ter ideia de quanto que era esse balancete, a gente analisou os apartamentos do nosso prédio que tinham acabado de ser vendidos, tá? Então aqueles que foram vendidos há coisa de um mês, assim, 2 meses, a gente tentou saber o valor ali, junto com o síndico, junto com o zelador. A gente foi procurando saber quais eram os valores que eles tinham ali estimado. Aí a gente viu os apartamentos da região, além do nosso condomínio ali da região, quanto eles estavam pedindo por metro quadrado. E depois a gente viu pelo nosso apartamento mesmo. Porque o nosso apartamento já estava reformado, o nosso apartamento tinha algumas coisinhas que estavam embelezando o apartamento. Então a gente colocou ali uma média do valor, né? Pesquisou também no Zap de outros apartamentos ali também na região, tal. E aí a gente chegou num consenso entre eu e meu marido que seria de tanto a tanto, não menos que aquilo, não mais que aquilo, né? Por quê, gente? Porque não mais. A gente também não queria ser injusto com a pessoa. Então era o que era honesto a pessoa pagar. Até porque se você colocar um apartamento lá de, eu quero 500 mil no meu apartamento. Lógico, você pode até falar que você quer 500 mil, mas às vezes a imobiliária não avalia dessa forma. Às vezes a pessoa vai entrar com financiamento. Então, por ter um financiamento, vai um agente do banco para poder verificar. Então, tudo isso, gente, pode ser assim que você até queira um pouco mais. Por conta de eu ter feito uma reforma muito maior no meu apartamento, eu gastei 100 mil, eu vou incutir isso no valor. Você pode até tentar, eu não tô falando que é errado. O problema, gente, é às vezes vir um engenheiro ou alguém do banco para poder avaliar seu apartamento e dar outro valor. Então, assim, a gente tentou basear no que podia ser mais real possível daquele valor para não ter problema também mais para frente. Então, no caso, a gente colocou um valor e a imobiliária, as imobiliárias, no caso, que analisaram, elas meio que aceitaram aquilo, né? Ou falaram pra gente, eu vou negociar na base de tanto, mas pode ser que a gente feche a tanto. Então, ficou meio assim, né? Outras imobiliárias jogaram o valor um pouco mais alto, outras um pouquinho menor, porque também tinha outros apartamentos concorrendo com a venda no mesmo prédio. Na época, tinham 4 apartamentos a serem vendidos. Então, assim, existe uma concorrência também, se você está vendendo, que é o único, gente, é a lei da oferta e da procura, né? Então, varia muito, mas no nosso caso eram 4, então ficou num valor adequado. A pessoa que veio visitar o nosso apartamento, que comprou, no caso ela tinha uma boa parte em dinheiro, né? Digamos, vai lá, 80% do negócio dela foi em dinheiro e só 20% foi financiado. Então pra gente foi muito rápido o trâmite, todo o dinheiro, na verdade, tinha um contrato feito pela imobiliária e ela sabia, a gente contou pra ela os nossos motivos da venda e tudo, até hoje a gente é amiga dela, amiga da família dela. Inclusive, a filhinha dela virou amiga da minha filha, então foi muito bacana, não só o negócio, como todo o processo do negócio, também como a pessoa que a gente conheceu, como a família que a gente conheceu. Então, assim, todo o protocolo que a gente tinha do contrato, nem sempre a gente cumpriu ele, nem tanto da parte dela, nem tanto da nossa parte. A gente tentou, lógico, o contrato é necessário, ele se faz necessário. Porque existe uma variante de pessoas aí, né? Algumas que não querem entregar o apartamento na data certa, outras que têm problema para entregar mesmo, outras que estão esperando a chave de outro apartamento que não depende só dela. Então tem uma variável enorme aí, gente. E também de pagamentos. Às vezes a pessoa tá proposta de pagar tanto, aí acontece uma demissão no serviço dela ou qualquer outra variante. No caso, a gente teve até um problema lá em Sorocaba uma vez, também pelo falecimento de um membro da família. Então, assim, tem variantes, gente, que a gente às vezes desconhece que pode acontecer. Mas dentro do nosso contrato, a gente teria que entregar até uma data X para ela o apartamento.
e a gente antecipou a data. Então assim, a gente tinha que entregar, depois de assinado o contrato e de pago uma entrada lá do valor, 3 meses. E a gente entregou pra ela, acho que não foi nem com 2 meses, gente. Isso foi assim, um mês, quase 2. A gente tentou sair o antes possível. Por quê? Porque ela também tinha vendido o apartamento dela e também estava vivendo com o pai e com a mãe por um tempo para poder mudar no apartamento que a gente ia abrir e ia disponibilizar para ela. E aí, gente, uma coisa simples, assim, mas que foi muito bacana também da gente, que foi contratar uma pessoa para fazer a limpeza, para entregar o apartamento dela limpíssimo, gente, até dentro dos armários e tudo. Então a pessoa só teve o trabalho de trazer o que era dela e depois se organizar no apartamento. Então eu acho assim, a gente ajudou muito nesse quesito. E ela até ajudou a gente antecipando, que além da entrada do dinheiro que ela deu pra gente, ela antecipou uma parte que ela tinha à vista pra gente poder ajudar no fechamento do nosso negócio. Então assim, é lógico, é como eu disse, não depende só da pessoa às vezes. Tem uma variante enorme de coisas aí no mercado. E de pessoas também que têm algumas dificuldades aí no mundo. Mas a gente conseguiu fazer dessa forma, pra gente foi super bacana, tá? Então essa daí o quanto foi dessa forma. E outra coisa, gente, desculpa, quando a gente mudou, então foi nesse prazo, foi só o tempo da gente vender o nosso pra Catarine, conseguir fazer todos os trâmites de imobiliária, que a gente ia levantar toda a documentação do nosso apartamento e dos nossos documentos pessoais mesmo, meio do meu marido, para ela apresentar no financiamento e tudo mais. Exatamente sobre a documentação, gente, eu prefiro nem falar nesse vídeo porque eu não tenho eu não tenho todo esse conhecimento nesse sentido. Eu vou pedir pro meu marido fazer um outro, como eu disse pra vocês, um outro vídeo só específico disso. Mas aí a gente levantou todas as documentações dessa parte burocrática pra ela levou no banco, deu entrada no financiamento e a gente já começou a fechar esse daqui. Como eu encontrei esse apartamento? Gente, como eu disse, a gente já tinha uma busca por região. Então, o que acontece? Eu comecei a procurar algumas imobiliárias também que a gente tinha deixado o nome, me passaram o nome de alguns apartamentos, de alguma coisa, e a gente não chegou a visitar nenhum. E assim, nenhum que fosse novo entregue por uma imobiliária. O único que a gente visitou foi um casal que estava vendendo um apartamento, eles venderam pelo Zap, a gente se interessou pelo Zap, ligamos, a gente foi visitar no final de semana, eu gostei demais do apartamento, porém a área que eles moravam aos arredores, assim, era uma área que também tinha muito congestionamento para a saída do prédio e a entrada do prédio todos os dias, e passava por uma avenida muito congestionada e meu marido já ficou assim, assustado, meio preocupado, e aí ele desistiu do negócio. Então foi isso, o apartamento em si deles era bem bacana e tudo. Coisas são assim, uma certa quantidade de imóveis que deixaram a gente achando que o apartamento era um pouquinho menor do que era, entendeu? Porque eles incrementaram bastante de planejado, aquilo estava incluso também, inclusive eles iam entregar com bastante planejado, mas a gente achou que estava um pouco sufocante também, e aí foi outra coisa que ficou meio assim. Mas se não fosse por conta do movimento, assim, nos arredores, a gente com certeza fecharia o apartamento, depois a gente daria uma certa reforma para adequar do nosso jeito, tá? Do nosso apartamento. Então, gente, uma outra dica que eu dou pra vocês, enquanto a gente não se mudava pra esse daqui... Ah, desculpa, eu tava falando pra vocês de como a gente encontrou esse daqui, né? Então eu comecei a pesquisar, por exemplo, a pessoa falava, rua José Flório, tem um apartamento lá que a gente tá com ele, é bacana a planta, tá do jeito que vocês querem, a quantidade de vagas de carro que vocês querem na garagem e tal. Então o que eu fiz? Aquele tava na mão da imobiliária, mas eu jogava no Zap o nome da rua. Então eu colocava Rua José Flório, ia pesquisando todos que tinham no Zap, ia ligando para as pessoas, ia perguntando o valor, ia registrando. No meu caso, como a gente ia ter o FGTS, a pessoa não podia ter usado o FGTS para aquisição daquele apartamento, se eu não me engano, por 5 anos anteriores. Então eu ia pesquisando dessa forma, ia ligando, ia anotando e depois eu ia verificar com meu marido. Então eu encontrei esse apartamento que a gente mora hoje, que ele era novo, ele não tinha sido entregue ainda pela construtora, a pessoa ia pagar as parcelas da chave e a gente, então, no caso, a gente ia dar a entrada lá do valor para ela e mais algum valor em espécie. Com esse valor ela conseguiria fechar as chaves e pagar todo o resto das coisas que precisavam perante a construtora para a gente fazer esses trâmites de passar, no caso, do nome pra gente.
No caso, gente, no nosso caso, como não chegou a sair a documentação em nome do Joaquim, que era a pessoa que vendeu pra gente o apartamento, acabou saindo direto da construtora pro nosso nome, que viabilizou muito pra gente. Então, a primeira documentação desse apartamento já tá em nosso nome, é como se a gente tivesse comprado direto da construtora. Isso foi bacana também, pra gente, no nosso caso, foi o ideal. Então, o que acontece? Aí eu fui pesquisando, até que no Zap eu encontrei Joaquim, que estava vendendo, então a gente não teve que pagar taxa de imobiliária, nem ele teve que pagar taxa de imobiliária, nem nada, e a gente conseguiu fazer um negócio, assim, entre conversas numa padaria, a gente ia tomar no café da manhã e fazia os nossos acordos e as datas de entrega e tudo, e foi feito o nosso contrato, em cima até do contrato de venda da imobiliária. Então a gente usou ele como modelo, embora teve alguns reajustes, porque nem tudo ali ficava de acordo com o que era dito na imobiliária. E a mulher desse Joaquim, que vendeu o apartamento pra gente, ela é advogada, então ela tinha um certo jeito de recolocar o contrato, então isso facilitou também, assim, foi de grande ajuda, ajudou muito e facilitou muito também a negociação. Então a gente fechou o contrato com eles e aí a gente já comprou o apartamento, certo? Vamos lá. Por quê, como, quando, quanto, onde. Então aqui o onde é na Zona Oeste, agora que a gente tá morando, e bem próximo à Paulista, onde meu marido trabalha também, Avenida Paulista, famosa e conhecida aqui em São Paulo. E outra dica que eu queria dar pra vocês, gente, além da organização, além de avisar pra vocês que vai ter um vídeo pra fundo de garantia exclusivo pra isso, e das taxas também de TBI e de registro de imóvel e tudo que, assim, é muito claro pro meu marido e eu pretendo colocar isso no ar também num próximo vídeo. Então, assim, uma dica que eu dou pra vocês é de se organizar em casa antes da mudança. Então, a nossa mudança, como eu disse pra vocês, foi coisa de 1 mês, 2 meses, foi muito rápido. A gente teve 1 mês pra poder fazer a reforma nesse apartamento. O que a gente fez? No caso, como o nosso apartamento tem um ar-condicionado, a gente deu pro Daniel, que é a pessoa que instalou o ar-condicionado pra gente, 1 semana para ele poder fazer a instalação. Gente, isso é assim, cortar a parede, colocar a tubulação de cobre, fazer a ligação elétrica, tudo em 1 semana. E isso assim, todos os outros cortes da parede foram feitos nessa semana. Nessa primeira semana que meu marido estava junto, então ele cortou a parede com a maquita, passou a fiação elétrica e tudo. Então essa primeira semana só foi para isso. Fiação elétrica e a parte também do ar-condicionado. A segunda semana a gente foi feita pelo gesso, então o gesso ele foi rebaixado para esconder toda a fiação do ar-condicionado que a gente tinha e também assim fazer os cortineiros, embutir a iluminação de spots e lustres dentro dessa semana. Então também a gente deu 1 semana pro gesseiro. Lógico, gente, que o gesseiro falava assim, precisa de 4 ou 5 dias. A gente já deixou 1 semana, a gente imaginou assim, em qualquer problema que a gente venha a ter, de atraso com qualquer tipo de problema com o terceiro, a gente se assegura que em 1 semana a gente consegue resolver, tá? Então assim, eles sempre davam 3, 4 dias e no final a gente acaba sempre utilizando um pouco mais, e no caso foi 1 semana para cada pessoa. Então foi 1 semana para gesso, saiu o gesseiro, aí a gente começou a fazer a pintura, aí depois da pintura, na verdade foi assim, o piso e a pintura foi meio que juntos. Começou o piso dos quartos pra cá e depois veio o pessoal pintando de lá pra cá também. Então foi assim, foi muito rápido. E no caso do piso, quanto da pintura também levou 1 semana. A gente teve problema com a pintura, não quanto ao pintor, mas quanto à tinta, porque a gente comprou no lugar, a gente voltou na mesma máquina, com a mesma referência da tinta e houve diferença na tinta. Então a gente teve que fazer o quê? Trocar esses galões e comprar outra tinta. Dessa vez eu comprei toda a tinta pro apartamento todo sem ter que mudar. Porque uma coisa que eles não falam é o seguinte, não só varia o lugar que você compra que muda o tom da queima da tinta, mas muda também, gente, a calibragem da máquina e também a marca que eles usam do gel, que eles vão colocar para misturar a tinta. Então a gente comprou num domingo, ele passou segunda e terça pintando, na quarta, na mesma máquina, na mesma loja, ainda teve diferença, com a mesma referência da tinta. Então, assim, faça um cálculo já, se você resolver pintar seu apartamento inteiro da mesma cor, um cálculo que você vai comprar o tanto de tinta e um pouquinho a mais. Aquele pouquinho a mais que serve para um retoque, ou até mesmo, hoje já está muito comum isso,
você fechar com o pintor para ele pintar seu apartamento inteiro e depois que você estiver pronta para mudar, ele fazer aqueles retoques finais e você precisa dessa tinta com um pouco de excesso sobrando aí para poder fazer o retoque do apartamento. Eu e meu marido, a gente costuma guardar numa lata fechada que não receba sol para não ter alteração dela e um pouquinho só no cantinho, no armário lá da lavanderia. Então fica ali, no dia que precisar de um retoque, tá ali disponível, tá bom? Então é um dos conselhos que eu dou pra vocês de calcular esse tempo aí. Aí em 4 semanas, em um mês, fechados, a gente conseguiu fazer a mudança, a gente mudou sem planejados. A gente mudou só recebendo os 2 guarda-roupas que a gente comprou no Etna. Eu já fiz até um vídeo do meu quarto, um vídeo do quarto da minha filha que tem os 2 guarda-roupas. Então a gente mudou com os guarda-roupas, com as roupas e o resto eu fiz uma programação pra ficar aqui em casa sem ter muita dificuldade de almoçar, jantar, dormir, comer e tudo. E depois eu mostro pra vocês em outro vídeo também. É muito complexo pra mostrar tudo num vídeo só, o vídeo fica muito grande, gente. Eu nem sei se eu consigo colocar tudo isso porque eu falei tanta coisa, eu não sei se o vídeo não vai ficar já exagerado. Bom, então acho que é isso, deixa eu ver, pensar. Ah, e outra coisa, gente, antes da mudança, outra dica que eu vou dar pra vocês. Antes da mudança, comece a embalar de uma coisa que você não usa no dia a dia, tá? Vai guardando, vai colocando em caixas. Eu coloquei em caixas assim, ó, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Em caixas de feira, ó, assim, ó, tá? Coloquei em caixas de feira. Por quê? Porque uma dessa encaixa a outra aqui em cima, gente. Elas têm esses furinhos aqui, ó. E elas vão se encaixando e não vão tomando espaço na sua casa. Então eu fui colocando em caixas de feira, fui adequando as coisas aqui. E isso facilitou muito porque na mudança eu só transportava essas caixas pro meu carro. E fui fazendo a mudança de carro mesmo, trazendo as coisas aos poucos pra cá. E ela evita muita quebra. Em vez de caixa de papelão que é meio mole e às vezes tem que segurar por baixo tudo, ela é bem resistente e ela evita a quebra, porque ela é muito resistente a impacto também. Então se você bate, tem uma coisa de vidro ali, não tem tendência a danificar. Então é isso, é uma das dicas que eu dou. E outra coisa, tudo que eu via que eu não usava muito no meu outro apartamento, que já fazia muito tempo que estava guardado, que não servia pra mim, eu fiz na verdade, gente, uma separação, assim. Eu separei algumas coisas que eu podia doar, algumas coisas que eu podia vender e algumas coisas que eu queria guardar. Ainda que eu não usasse muito, mas era uma recordação de um familiar, alguma coisa assim, que eu queria guardar e eu separei. Então ficaram 3 caixinhas. Tudo que era pra doar, a gente fez a doação antes de mudar. Então já não pertencia mais à minha mudança. Então eu fiz tudo antes de mudar. Nesse tempo que eu tava procurando em tudo, as coisas, gente, procurando apartamento e gente visitando nosso apartamento, ainda assim a gente conseguiu numa favela em Guarulhos, né, numa região bem, gente, favela mesmo, assim, de muita dificuldade. E a gente doou algumas coisas para as famílias, que as famílias começaram até a se emocionar. E as crianças também, que tinha brinquedos da minha filha e roupas da minha filha, então. A gente fez a doação e foi numa época bem de inverno, eu doei edredom, cobertor e acho que foi muito prazeroso pra gente, além de ajudar também no nosso, diminuir o nosso volume para um apartamento menor. As coisas que eu pretendia vender, porque eu tinha que fazer reforma no quarto da minha filha, então eu tinha um berço dela, coisa assim, que eu precisava do dinheiro até mesmo para utilizar na compra de um novo, eu já disponibilizei no Mercado Livre. Com um bom tempo, tirei boas fotos, coloquei lá toda a descrição de tamanho, tudo que eu podia fazer para ajudar a pessoa, para ela saber se aquilo lá poderia realmente ter uma função para ela. Eu já coloquei e já vendi antes mesmo de eu vir para esse apartamento. Então, a minha filha, o último dia que ela dormiu no berço, foi o último dia dela com o berço e no outro dia já estava desmontado para a pessoa retirar no nosso apartamento. E as coisas que eu queria trazer, eu já lavei, já embalei, já deixei arrumada e já coloquei nessas caixas também, que eu mostrei pra vocês agora, tá bom? Então eu acho que são essas dicas, tanto pra venda, né, e quanto pra mudança, que eu podia dar pra vocês. É lógico que se eu lembrar de mais alguma coisa, eu coloco aqui na descrição, eu igual algum balão por aqui no vídeo, pra eu poder dar um toque pra vocês também. E caso eu tenha faltado de falar alguma coisa, vocês quiserem tirar alguma dúvida, coloquem aqui embaixo pra mim, por favor, no comentário, que eu respondo assim que eu puder pra vocês. Eu agradeço por tudo, gente, pela quantidade de inscritos. Fiquem atentos, porque logo em breve eu quero lançar algum sorteio no nosso canal. Bom, e pra finalizar o vídeo, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo e todos que vêm nos seguindo nas redes sociais. E peço para que, se vocês gostarem do vídeo, dá um curtir, compartilhe o vídeo,
favorite o vídeo, ajuda a gente na divulgação também, que a gente acaba ajudando outras pessoas também. E se vocês quiserem, participem também das nossas outras redes sociais. Obrigada, um beijo, tchau, tchau!